Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entrar na aula 18, a 18ª aula. Nas aulas anteriores eu falei sobre presente simples, aquilo que acontece repetitivamente, ou seja, repete-se várias vezes, constantemente, representa um fato, uma rotina, um hábito e etc. Falei sobre o presente contínuo, que é aquilo que está acontecendo no momento, né? O now, ou at the moment. E agora nós vamos falar sobre aquilo que vai acontecer depois, ou seja, no futuro. O único problema é que o futuro ele tem 4 maneiras de se poder dizer ele. Podemos até dizer 5, mas 4 são mais usados. Dentro desses 4, 3 ele é 99% usado. Bom, o que se trata do futuro? Nós conhecemos como futuro simples aquilo que nós colocamos will, ou seja, tudo que nós fizermos para o futuro nós colocamos will. Mas nem sempre isso corresponde à verdade. Porque, eu vou explicar em detalhes cada uma delas, porque nós temos também o verbo to be going to, que representa o presente, e até mesmo podemos representar num passado que estava acontecendo, ou que iria até acontecer. E temos o presente contínuo com ideia de futuro, ou seja, é o presente contínuo que eu expliquei para vocês, mas com ideia de futuro. Como isso funciona? Muito simples, mas depois eu explico. O futuro contínuo já é pouco usado, tá? Mas, obviamente, nós também utilizamos para aqueles que são um pouco mais catedráticos. Na língua tanto portuguesa como na língua inglesa ou espanhola, etc, etc. Bom, enfim, vamos falar por parte, para que vocês possam entender cada uma delas, para que vocês não se confundam em utilizar uma e outra. Pelo menos, vamos utilizar a primeira e a segunda, né? Para que você possa entender como isso funciona. Vamos falar sobre o futuro simples, que é o will. O futuro simples, tá? Como vocês podem ver aqui, nós temos a desinência will, né? Formamos o futuro e mais o verbo no infinitivo. Ou seja, nós usamos para falar sobre fatos que vão acontecer no futuro. Amanhã, depois. Todos os verbos, com exceção dos verbos modais, trabalham da mesma forma. Então, observe aqui nesse quadro. Nós temos o seguinte: I, you, he, she, it, we, you, they, são os pronomes pessoais. E temos a desinência will, que quer dizer o nosso ra, rei, remos, ou vou, vai ou vamos. O problema maior da situação do futuro é que muita gente, principalmente na nossa língua portuguesa, nós não temos a maneira correta de falar em português. Eu irei tal lugar, eu comprarei aquilo, eu farei aquilo, eu direi aquilo, mas a pessoa vai dizer o quê? Eu vou fazer, eu vou dizer, eu vou comprar, eu vou. E aí é que mora o problema da história. Porque, na realidade, dentro da língua inglesa, funciona da mesma forma que a língua portuguesa. Só que esse vai é que confunde muita gente. Tá? Então vamos falar sobre ele primeiro. Então nós temos a desinência will aqui, que é justamente o ra, reirão, reiremos, eu irei, eu farei, nós faremos, nós, né? Eles farão, e assim sucessivamente. Tem um rão ali que eu não botei. E, obviamente, os verbos que seguem no infinitivo. Como essa frase aqui: eat, go, make, have, take, be. Então, isso tudo são verbos, como todos eles, com exceção dos verbos modais, evidentemente, mas que utilizarão o infinitivo do verbo depois do will. Então, veja bem, essa frase é o seguinte: eu comerei camarão hoje à noite. Olha, eu comerei camarão hoje à noite é uma maneira bem trivial de dizer. Nós não somos britânicos, nós somos brasileiros. E brasileiros não diz assim. O brasileiro diz: eu vou comer camarão hoje à noite. Tudo bem.
Parece simples para nós, mas não é no inglês. Então podemos dizer I will eat shrimp tonight, quando eu quero referir a uma intenção de fazer alguma coisa, mas irá acontecer, só que não tem uma hora precisa e nem tampouco, foi apenas uma intenção, ou até mesmo uma decisão de momento. Então, eu vou explicar em detalhes cada um. Primeiro, vamos aprender como conjuga isso. Então, o will para todos os verbos. Eu comerei champanhe hoje à noite. Champanhe. Eu comerei camarão hoje à noite. Eu irei trabalhar. Eu farei um bolo. Eu tomarei um banho. I will take her to the park. Eu levarei ela para o parque. I will be the best in my job. Eu serei o melhor no meu trabalho. I will be here waiting for you. Eu estarei aqui esperando por você. E I'll be back, ou I'll be right back. Eu volto e eu volto já já. Que é o nosso famoso já já. Ok? Então, na realidade, a gente não vai dizer assim. A gente vai dizer, ó, eu vou comer camarão hoje à noite. I will eat shrimp tonight. Eu vou trabalhar. I will go to work. Eu vou fazer um bolo. I will make a cake. I will have a shower. Eu vou tomar um banho. I will take her to the park. Eu vou levá-la para o parque. I will be the best of my job. Eu vou ser o melhor do meu trabalho. I will be here waiting for you. Eu vou estar esperando você aqui. E I'll be back. Eu volto já. I will be right back. Eu volto já já. Então, essas são maneiras de nós dizermos o futuro, que é o famoso vou, né? Ao invés de dizer ra, rei, remos e rão. Bom, numa pergunta, o futuro se inverte, o will, antes do sujeito. Então, observe aqui no desenho que eu coloquei uma seta aqui dizendo que o will, na hora que faz uma pergunta, ele inverte para frente do verbo. E numa negativa, a gente coloca o not depois, mas eu vou explicar já. Então, por exemplo, will you be here today? Você vai estar aqui hoje? Will you be here today? Você vai estar aqui hoje? Você não tem certeza? O will geralmente é usado para coisas incertas, para aquilo que você não sabe que vai acontecer, ou você não tem, ou você tem a intenção de que vai acontecer, ou uma ação que vai acontecer que talvez seja até decisiva e até no momento decidido, mas isso eu vou explicar daqui a pouco. Mas geralmente a gente diz will you be here today? Você vai estar aqui hoje? Will you be here today? É a mesma coisa. Will you eat shrimp tonight? Você vai comer camarão hoje à noite? Will you go to work? Você vai para o trabalho? Will you make a cake? Você vai fazer um bolo? Will you have a shower? Você vai tomar banho? Bom, você não sabe se a pessoa vai tomar banho. A pessoa sabe, mas ele não diz quando. Ele tem a intenção de tomar banho, mas não sabe. De repente nem toma. Certo? O que acontece é que isso representa uma intenção de atitude e uma decisão de momento, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, você vai levar ela no parque? Will you take her to the park? Então, sempre coloca o will antes do sujeito para fazer uma interrogativa. Bom, a negativa, nós vamos acrescentar o not, né, no will, ou vamos até contrair o not de duas formas. Ou nós contraímos com o apóstrofe LL, ou nós colocamos uma outra colocação que é exatamente essa situação aqui. Número negativo, então. He will not be here today. Ele não vai estar aqui hoje. Ou he'll not be here today. Ele não vai estar aqui hoje à noite, ou ele não estará aqui hoje à noite. Ou he won't be here. Ele não vai estar aqui. Ok? Lógico. O americano prefere dizer he'll not, que é muito mais fácil, do que dizer he won't, okay? Que é mais britânico, é mais snob, é mais colocação. Oh, he won't be here today because it's impossible. He has to do a lot of things today. O americano prefere dizer, oh, he'll not here today because he has a lot of things to do and don't worry about it.
Anyway, you will not call me. Você não vai ligar para mim. Ou you'll not call me, como o americano prefere dizer. You'll not call me, você não vai me ligar. Ou you won't call me, você não vai me ligar. Ou seja, o will com not é mais usado como características negativas. Ou seja, ele nega aquilo que a pessoa precisa fazer. É uma decisão de negar algo. Então, will mais not fica won't, ou então o pronome apóstrofe L mais not. Entenderam? Então, essa é a colocação. O futuro simples, ele tem uma previsão de algo que vai acontecer, mas ele não tem evidência de que vai acontecer. Tá? Então, por exemplo, nós temos o seguinte, é uma previsão sem evidência. Eu acho que você vai encontrar o homem no caminho, que é uma opinião sua e é uma coisa incerta. Eu acho, né, do verbo achar, do verbo pensar, que você vai encontrar o homem no caminho. Isso é uma incerteza ou é apenas uma opinião sua? Então, nesse caso, nós diremos o seguinte, nós vamos usar o verbo to think, de pensar ou achar, ou então o verbo to hope, de esperar, no sentido de uma expectativa, ok? De esperança, tá? Então, por exemplo, I think you will meet the man on the way. Então, I think you will meet the man on the way. Ok? Ou eu acho que você vai encontrar o homem no caminho. Mas eu acho. Ou I hope you will meet the man on the way. Eu espero que você encontre o homem no caminho. Então, uma expectativa, uma esperança. Tá? Então, é uma coisa incerta. É uma coisa que você vai acontecer no futuro, mas você não tem certeza exatamente, você apenas expressou uma opinião ou apenas uma ação que pode acontecer, mas você não tem evidência nenhuma que vai acontecer. Bom, eu espero que você encontre um homem no meio do caminho. So I hope you meet the man on the way. So, Pedro vai repor a comida. Bom, o Pedro vai repor a comida, é certo de que vai acontecer. Quando vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que ele vai repor, tá? Isso foi uma decisão que ele tomou, tá? E ele vai repor isso. Então, nesse caso, não é que vai acontecer agora. Pode acontecer amanhã, depois, etc., mas ele vai repor. Então, nesse caso, nós dizemos o seguinte. Peter will replace the food. Peter will replace the food. Então ele vai recolocar a comida. Ok? Pedro não vai à sua casa hoje. Isso é uma coisa certa e decidida negativamente. Tá? Uma coisa certa e decisiva negativamente. Peter will not, or Peter won't, go to your house today. Ele não vai à sua casa today. Eu sou o pai dele, eu estou dizendo que não vai e acabou. E aí? Ok? Lógico, não vamos ser tão radical. Porém, a colocação é nessa aí. Você está negando, é uma decisão certa, é uma decisão decidida que vai acontecer no futuro, usando o will na negativa. Então, lembre-se que nós usamos o will para uma situação que vai acontecer no futuro, mas não temos evidência. Ou uma decisão que foi tomada, ela é decidida e não vai mudar de ideia. Outra coisa é uma oferta. Eu venho e te pego. Quando eu digo eu venho e te pego, normalmente a pessoa diz, não, I come and pick you up. I come and pick you up. Não, está errado. Porque isso é uma situação que vai acontecer no futuro e você precisa colocar a desinência will. Portanto, você tem que dizer, I will come and pick you up. Ok? So, I will come and pick you up. Ou então, I'll come and pick you up. A maneira de falar ok? É o futuro contraído e mais fácil de falar. I'll pick you up, I'll pick you up. Hey man, I come and pick you up. That I told you, man. So, I'll pick. A mesma coisa. Bom, eu vou explicar depois para vocês entenderem, para ficar mais fácil, inclusive, para vocês entenderem, usar. Então, usado para uma oferta. Você está oferecendo para uma pessoa fazer aquela ação.
I will come and pick you up. Então você está oferecendo. De repente nem acontece. Uma promessa, que é algo que as pessoas prometem, mas nunca cumprem, né? Então é uma coisa incerta, que obviamente nós temos que usar o will justamente por não ser certo, por ser apenas uma promessa, uma intenção. Então eu digo o seguinte, olha, eu vou estar lá em 20 minutos, eu vou estar lá, nossa, que coisa carioca de dizer isso, eu vou estar lá, eu estarei lá em 20 minutos, mas a gente diz, olha, eu vou estar lá em 20 minutos. Perfeito, não tem problema nenhum. Ok? I'll be there in 20 minutes. I'll be there in 20 minutes. Ou então, I'll be there in 20 minutes. Você lembra a música de Michael Jackson? I'll be there. São exatamente Michael Jackson cantando, ele fala dessa forma. I'll be there. Eu estarei lá. Okay? Eu vou estar lá. I'll be there. Em 20 minutos. I'll be. Então tem que colocar o verbo to be, porque esse voo aqui não é o voo de ir, é o voo de estar. Então eu estarei lá em 20 minutos. Não é eu vou, não é ir. Eu não posso botar I will go there in 10 minutes. Não. I will be there in 10 minutes. Se quiser usar o go, é uma outra forma que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, presta bem atenção. I'll be there in 20 minutes. Quando a gente faz um pedido, esse pedido que a gente vai fazer, ele diz o seguinte, você me empresta seu carro? Só você me empresta seu carro? O correto é dizer, você vai me emprestar, você me emprestará seu carro? Lógico. Isso na academia de letras é ótimo, né? Mas no popular, na rua, a gente não diz, você vai me emprestar. Ou você vai, ou você me empresta seu carro. Mas no inglês, você tem que colocar o will. Então, como é uma pergunta, o will vai na frente. Will you lend me your car? Will you lend me your car? Will you lend me your car? Você vai me emprestar seu carro? Ou você me empresta seu carro? Ok? Então é para fazer um pedido. Agora, o mais importante dentro do will é a decisão de momento. Decisão de momento é tudo aquilo que nós vamos fazer agora, nesse momento. Ou até mesmo algo que possa acontecer no futuro, mas eu decidi isso agora. Então a minha decisão é a mais importante do que o ato que vai acontecer no futuro. Seja daqui um dia, uma semana, um mês, mas eu decidi isso agora. E para isso eu vou usar o will. Normalmente a gente diz o seguinte, olha, a mala está pesada. A mala está pesada. Aí o cara diz para você, não, eu te ajudo. Cadê o futuro aí? A gente não usa, a gente usa o presente simples, como uma ideia, né? Não, eu te ajudo, porque ele vai fazer aquilo. Então, nesse caso, foi uma decisão de momento, naquela hora. Então, ele diz o seguinte, the suitcase is heavy. I'll help you. Ou I will help you. Quem não puder falar, I will help you. Mas o mais correto, mais gostoso é dizer I'll help. I'll help you. Ok? Arnold Schwarzenegger dizia I'll be back. Né? Eu voltarei. Ou eu vou voltar. Ou eu volto. I'll be back. Então, nesse caso, ela diz o seguinte, the suitcase is heavy. I will ou I'll help you. Eu te ajudo. Então, eu vou te ajudar. I will help you. Certo? Então, não usa esse presente simples. I help you. Não. I will help you, porque é uma ação que vai acontecer. Tudo que vai acontecer um segundo depois é futuro. Outra coisa. Numa pergunta, nós invertemos o auxiliar o will com o sujeito da ação. Então, will you go there? Will you go there? Você vai lá. Will you go there? Você vai lá. Tá? Então, isso é o quê? Uma pergunta que foi feita de momento. Eu preciso saber uma decisão de você agora, nesse momento, se você vai lá. Will you go there? Eu não sei se você vai. Se você tem uma intenção, ou se você tem até mesmo planos que isso possa acontecer,
Mas para mim, eu não sei. Então eu vou te perguntar o will. Will you go there? Você vai lá? Ok? Numa negativa, nós acrescentamos o not e contraímos com o sujeito. Eu não vou à sua casa. I won't go to your house. Então, eu não vou à sua casa. I won't go to your house. Essa é a negativa. I will not go to your house ou I won't go to your house. Então, vocês podem observar que no futuro, né, simples, é simples. Quando você não souber usar os outros, usa o will. Ponto passivo. Ok? Usa o will. Mas pelo menos o will você tem que usar. Os outros que vocês vão ter que usar, que eu vou explicar daqui a pouco, já é uma decisão um pouco mais adiante, mas que também é muito importante. Mas o will representa futuro, mas só intenção, opinião, decisão de momento, uma previsão que vai acontecer, mas você não tem evidência. Olha, vai chover. It will rain. Você não sabe se vai chover agora, se vai chover depois, entendeu? Porque você não está vendo nenhuma nuvem no céu, mas a previsão do tempo diz que vai chover. Então, it will rain, ok? Porque é apenas uma previsão, mas você não tem uma evidência específica ou concreta para determinar essa situação, ok? Agora, vejamos uma outra parte disso. Muitas pessoas chegam num determinado local, como McDonald's, Burger King, ou etc., e diz o seguinte, olha, eu quero um hambúrguer, eu quero o número 1, eu quero. O que ele acha? O que a pessoa vai dizer? I want, certo? Mas I want é um verbo querer, mas ele soa rude, ele soa mal educado, ele soa como se fosse uma pressão em cima de alguém. O querer é uma coisa, poder é outra. Então, esse é o fato que muita gente erra na hora de ter que fazer um pedido no McDonald's. I want a hamburger number 1. Ok, meu amigo. Aqui você não tem querer, não. Você poderia até dizer eu gostaria. I would like. Né? Com uma maneira mais educada, uma maneira mais polida. Mas I want, never. Então, como é que eu faço isso? Você não está pagando? Se você está pagando por alguma coisa, você vai ter, né? Então você terá aquela coisa. Então, nesse caso, nós usamos o verbo to have para expressar justamente o verbo querer. Veja bem como funciona. Ela é da seguinte forma. O verbo ter, que é o verbo to have, tem uma função importante no futuro. Ele é usado no lugar do verbo querer, que é o verbo to want, para pedir por algo, como por exemplo no caso de um McDonald's, um Burger King, ou etc. Então é o seguinte, eu quero um hambúrguer, ou eu quero o número 1. Ele vai dizer o seguinte, I want a hamburger, mas isso é errado, porque soa rude e soa sem educação. Então como é que ele diz? Ele diz o seguinte, I'll have, I will have, ou simplesmente a maneira mais simples, I'll have a hamburger, se aqui está errado, a hamburger, or I'll have a number 1. I'll have a number 1. I'll have a Coca-Cola. I'll have a chicken burger, whatever. I'll have. Eu quero, eu terei porque eu estou pagando. Lembra daquele programa? Né? Eu estou pagando, então se eu estou pagando, eu terei. Então, no inglês funciona dessa forma. I'll have. Eu quero, no sentido de eu ter. Foi claro nessa situação? Nunca use o verbo to want para pedir algo a alguém. Isso soa muito rude para os ingleses, americanos, dentro da língua inglesa, ok? Isso representa uma falta de educação. É como se você dissesse, por exemplo, vamos explicar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro fala mais dessa forma. Meu irmão, eu quero um hambúrguer, bota aí que eu tô querendo, meu irmão. Pô, qual é? Eu estou pagando, então eu quero. Meu filho. Não, tu não quer nada aqui. Você terá porque você está pagando. Entendeu? Então, you will have because you're paying, but not because you want. Foi claro? Alright. Muito bem.
No restaurante, já quando você vai usar no restaurante, já é diferente, porque você não pode usar nem I'll have, às vezes até pode. Muitas vezes você pode dizer, tem um cardápio aqui, não, I'll have this one here, eu terei isso aqui, porque eu também estou pagando. Então, I'll have this one, eu quero esse aqui. Mas quando você vai solicitar alguma coisa ao garçom, você tem que ser educado, você tem que ser polido. E para isso você tem que usar a expressão mais comum aqui na língua inglesa, que é would like, que é gostaria. Então, ele vai dizer o seguinte, nós, os restaurantes, usamos essa forma, que é usado uma condicional, né, no uso mais polido, mais educado. I would like a hamburger. I would like a hamburger. Gostaria de um hambúrguer, ou poderia ser traduzido como eu quero um hambúrguer. Eu quero um hambúrguer. I would like a hambúrguer. Mas não é que eu quero, não é que I want, e não é que I'll have, que também está sendo um pouquinho duro, você está sendo polido. Então, não, I would like a hamburger. Eu gostaria de um hambúrguer, por favor. Perfeitamente, senhor. I will bring it back to you. Ok? Normalmente, de uma maneira bem educada, você diz, waiter, please, I would like a Coca-Cola. Oh, yes, sir, certainly, I'll bring it over. And he's gonna be, você vai sentar, hey, waiter, hey, hello, hey, bring me a Coke, okay? Oh, bring me a Coke. Me dá no Coca-Cola. Terrível, isso não acontece nunca. Acontece, mas não exatamente deveria acontecer. O certo é você usar a maneira mais educada, mais polida, nunca subir, nunca chama o garçom. Você pode até fazer um sinal para que ele possa vir até você, né? Mas sem chamar muita atenção. E quando ele chegar, você diz, I would like a Coca-Cola, please. Certainly. Ok? Eu não estou ensinando a ninguém a se comportar. Eu estou ensinando o inglês, que é assim que você deve usar aqui, ou na América, ou em qualquer outro lugar. Não, se você quiser chamar, subir, esse é problema seu. Alright? Deu para vocês entenderem como é que funciona essa colocação? Agora, nós vamos falar sobre um outro futuro que representa um futuro mais próximo, um futuro mais abrangente, mas isso eu vou ter que deixar para a próxima aula, porque eu estiquei demais o vídeo. Então eu vou dividir a aula 18 em 8, 18 e 19. Então eu volto na próxima aula, ok? Entenderam bem que funciona o will, certo? Então eu volto na próxima aula. Até já!